Assim como na mecânica, tem as leis da termodinâmica. Então, só que as leis da termodinâmica foram sendo desenvolvidas de maneira bem empírica, baseado em experimentos, né? Essencialmente em experimentos. Então, leis empíricas. E aí acabou que ficou famosa a primeira lei da termodinâmica e depois veio a segunda lei da termodinâmica. Mas aí depois disso é que fala, poxa, mas tá, essa coisa tem que definir uma lei antes destas duas. Então ficou sendo a lei zero. Lei zero da termodinâmica. Então a primeira lei da termodinâmica foi feita antes da lei zero. Aí como já tinha sido feito, já estava não sei o que, virou, aí ficou lei zero. Que diz que a ideia é que é isso mesmo, porque como é que eu meço a temperatura? Então a lei zero da termodinâmica, ela fala do equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando está igual, né? As forças estão equilibradas, os torques estão equilibrados. Está igual, em condição igual, está estacionário, está em regime permanente, velocidade constante, né? Então, equilíbrio térmico tem que ser exatamente isso aí, corpos que estão à mesma temperatura. Então, equilíbrio térmico é isso. Agora, você já deve ter visto, demora um pouco para que um corpo quente esfrie. Demora um pouco para que um corpo frio esquente. Você pega um pote de sorvete, está lá numa temperatura de uns menos 10 graus Celsius, e aqui o ambiente está nos 25. Então demora um pouco, porque aqui é o ar. O ar está a uns 25. A mesa onde você pôs talvez esteja mais baixa a temperatura. Então aqui nós vamos ter um tipo de transferência de calor, que fala energia térmica sendo transferida. Aqui outro tipo de transferência de calor, energia térmica sendo transferida, porque o ar é uma coisa, a mesa é outra, o contato é diferente, tem a vasilha onde está o sorvete, né? E assim por diante. Você pega o café, faz o café, né? Temperatura do café, vamos dizer aí uns 70 graus Celsius. Ele estando na garrafa térmica, né? É diferente dessa situação que o sorvete está naquela caixinha de plástico. A mesa é a mesma, está na mesma temperatura. O café está a 70. Além disso, ele tem a garrafa térmica, cuja maior fonte de entrada de calor ou saída de calor é a tampa, porque aqui o frasco de Dewar isola bem realmente. Mas de qualquer forma, você vê que demora um tempão para o café esfriar. Muitas horas. Às vezes, se a garrafa estiver boa mesmo, quer dizer o quê? Está um vácuo bem caprichado aqui, bem espelhado. Demora, às vezes, o dia inteiro, ainda está morninho, mas ele vai esfriando, vai baixando a temperatura. Inclusive, eu vou pedir para vocês fazerem este gráfico aí, quando for fazer a temperatura, a dilatação térmica. Eu vou pedir para vocês fazerem esse gráfico. A ideia é que deve ser assim, a temperatura estava em 70, né? A temperatura ambiente aqui está nos 25, né? A mesa está em 20. Ela vai cair aqui para um valor aqui que deve ficar entre 20 e 25, mas demora para cair. É um decaimento exponencial. Exponencial. Decaimento exponencial. Beleza? Agora esse aqui, ele tá frio, né? O sorvete. Esqueci de desenhar o sorvete aí. Sorvete. Aí vai ser
vai aquecer, vai uma curva de aquecimento. Ele vai também chegar a temperatura próxima de 20, 25, demora um tempo. Só que aqui, esse demora mais, esse menos. Por quê? O isolamento térmico, né? Então, mas de qualquer forma, a ideia de equilíbrio térmico, a lei zero da termodinâmica, ela fala do equilíbrio térmico. O que ela diz? Que se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico entre si, e se o corpo A está em equilíbrio térmico com outro corpo, outro corpo C, vírgula, então os corpos B e C, estão em equilíbrio térmico. Quer dizer que se TA é igual a TB, corpo A e B estão em equilíbrio térmico. E o A está em equilíbrio térmico com C, então TA é igual a TC. Isso indica que o corpo B também está em equilíbrio térmico com C. Equilíbrio térmico é a mesma temperatura, beleza? Então demora para que um corpo fique em equilíbrio térmico. E às vezes nunca fica em equilíbrio térmico. Se você pega e põe um termômetro aqui na mesa, essas mesas aí de pia, né? Granito, nunca vai ficar exatamente com a mesma temperatura do ar. Porque sempre tem um vento, né? Uma troca de gases na cozinha, não é isso? Agora, se ficar realmente sem vento, sem nada, essa coisa, então aí acaba chegando um na temperatura do outro. Quer dizer, o A e o B ficam com a mesma temperatura. Um terceiro corpo vai ficar com a mesma temperatura do outro, que estará com a mesma do outro. Tudo entra em equilíbrio térmico. Beleza? Mas demora um tempo para isso acontecer. Esse tempo depende, aqui se vai esfriar, né? Assim, se vai esquentar, também vai, porque ele vai esquentar, ele estava num valor frio, ele vai chegar aqui num valor quente, né? A temperatura está mais baixa, ele vai fazer uma coisa assim aqui, ó. Beleza? Um aquecimento também exponencial, beleza? Aqui é 1 menos, 1 aqui seria 1 menos a exponencial, com o tempo aqui. Alguma coisa aqui constante, e o tempo, e vezes a temperatura aqui, certo? Então geralmente vai ser essa ideia aí. Se for no t igual a zero, qualquer número elevado a zero é 1, 1 menos 1 é 0, fica 0 vezes o t, estaria numa temperatura 0. E assim você pode montar a equação aí com a exponencial. Aqui, um t vezes a exponencial aqui. Porque quando o 0 é 1, mas aí não está em 1. Então, vezes o t aí inicial, que seria o 70. E assim vai. Então, você faz o equacionamento aí, de modo que essa é a ideia do equilíbrio. Então, quando você põe um termômetro, pode ser o termômetro que for. Vamos fazer aqui um desenho aqui de um termopar, né, como a gente falou lá, que é na indústria um dos mais usados, porque a medida é rápida. O termômetro de resistência, ele é mais preciso, mas ele é mais lento. O par termoelétrico, o termopar, ele é mais rápido, não é tão preciso quanto o de resistência, mas a medida é rápida. Isso é muito interessante em sistemas dinâmicos, né? Então quer dizer que para eu pegar, eu pus o termopar está numa temperatura, aí eu vou colocar ele aqui para medir o corpo. Eu ponho
essa junção termoelétrica, a ponta do termômetro aqui. É igual a pessoa, você põe o termômetro debaixo das axilas, aí na boca, é ou não é? Demora um tempo para que ele meça a temperatura. Por quê? Ele tem que entrar em equilíbrio térmico. Quando você puser a junção aqui, vai demorar um tempo para que entre em equilíbrio térmico. Geralmente não fica desencapado. Isso aqui tem um invólucro assim, um tubo, beleza? De proteção. Então esse tubo também tem algum material aqui dentro dele, essa coisa toda. Então demora um tempo para que chegue em equilíbrio térmico, tem que esperar um pouquinho. Então, inclusive, aquele termômetro que você compra na farmácia, ele tem o dispositivo aqui de leitura, né, já, e dá a temperatura. Tem um bip, você coloca aí, depois de um tempinho ele faz pip, 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 aí você tira e faz a leitura. Aquele pip, pip, pip deu tempo para entrar em equilíbrio térmico, beleza? Para ficar a mesma temperatura. Um estava numa temperatura, outro estava na outra. Vamos supor que o termômetro estivesse mais baixo que você, porque a temperatura do corpo é mais alta. Dá o pip-pip aqui, pip-pip-pip, quer dizer, já entrou em equilíbrio térmico. Aqui está em equilíbrio térmico. Beleza? Ou, se está quente, aqui a referência, deu aquele pip-pip, aí entrou em equilíbrio térmico. Então, essa é a ideia, que demora um tempinho para você poder medir. Aqui a temperatura de referência, não, a temperatura do corpo que você quer medir. Então aqui TR demora um tempo para ele chegar. Se ele está mais quente ou mais frio, demora um tempo, não é muito tempo. Você vê que esses termômetros aí, pouquíssimo tempo, pip, 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 ele apita. Entrou em equilíbrio térmico, está obedecendo a lei zero da termodinâmica, você faz a leitura da temperatura. Então a leitura da temperatura é esperar que o termômetro e o corpo entrem em equilíbrio térmico. Ai, caramba! Entrem em equilíbrio térmico. Para daí fazer a leitura. Então, você veja que é essencial isso aí, né? Você já deve ter visto também banho-maria. Você põe no fogo a água e a panela com o produto a ser cozido fica aqui, ó. Com isso, a água está aqui em volta toda a panela, a temperatura não esquenta muito, porque se você puser a panela direto no fogo, a temperatura sobe barbaramente. Agora, se puser aqui, a temperatura dessa chapa fica muito quente, mas a água começa a ferver em torno de 96, 97 graus Celsius aqui em São Paulo, né? E não passa disso, enquanto estiver fervendo, depois vamos ver a transição de fase, a temperatura fica constante. Então o produto aqui no máximo entra em contato com 100 graus Celsius, 97. Então é um cozimento mais lento, banho-maria que fala. Você vê aqui um exemplo de equilíbrio térmico. Quer dizer que a água fica sempre fervendo ali em 97 e essa panelinha onde está o pudim, geralmente o pudim, eu vejo minha esposa e a patroa fazendo pudim. É uma delícia o pudim, na verdade, dá até água na boca. Tem que cozer devagar, lento. Então ele fica no 100 graus, não passa. Não pode botar a forma do pudim com o pudim direto no fogo, que aí acho que queima, não dá certo. Então fica em equilíbrio térmico a água e a forma e o pudim, certo? Que está fervendo.